Olá pessoal, salve salve! O vídeo de hoje é um vídeo muito importante porque nós vamos abordar algumas mentiras ou meias-verdades a respeito da cidadania italiana, da situação atual da cidadania italiana, divulgados aqui mesmo no YouTube ou em outras plataformas análogas. Bom, na verdade, nós estamos tratando daqueles vídeos que têm uma quantidade enorme de visualizações, com títulos bombásticos, né, do tipo o decreto foi derrubado, Salvini não assinou o decreto, entre outros que circulam por aí. Na verdade, esse tipo de vídeo ele é finalizado, ele tem a finalidade de obter visualizações, não é? São vídeos que não são produzidos por advogados, são vídeos que estão circulando e que causam ainda mais temor para as pessoas, porque eles não trazem conteúdos fidedignos, não é? Hoje nós fomos contatados por alguns clientes a respeito das sentenças, né? A grande dúvida atualmente é sobre essas sentenças, supostas sentenças que estão sendo divulgadas nestes vídeos especificamente que eu mencionei, dizendo que a sentença XYZ derrubou o decreto, que ela afirma coisas que... Bom, primeiramente, as sentenças a que eles se referem são sentenças de processos que foram distribuídos ou protocolados antes da emanação do decreto. O próprio decreto veicula nele próprio, antes das emendas, né, o texto original do decreto, aquele publicado em 28 de março de 2025, ele veicula justamente que os pedidos feitos até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março de 2025 continuarão seguindo as regras anteriores, sejam eles administrativos, consulares, no município italiano ou aqueles na via judicial. Então, as sentenças a que eles se referem, que dizem lá aos juízes dizendo, né, que a cidadania italiana é um direito imprescritível, que pode ser requerido a qualquer tempo, de natureza permanente, que é um direito que está elencado no rol dos direitos fundamentais, são todos termos que foram utilizados na sentença número 3 de 2022, que é a sentença da grande naturalização. É aquela sentença da Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ou seja, quando reuniram todas as sessões da Corte di Cassazione para pronunciar um julgamento a respeito do tema que foi levantado pelo Ministério do Interior, que é a parte ex-adversa contra a qual os processos são ajuizados, os judiciais, e a Corte di Cassazione é a Sezione Unite, ou seja, a gente já tratou aqui em outros vídeos, né, o que é a Corte de Cassação reunida em sessão plenária, né, no pleno da Corte di Cassazione. Então, foi dito isso na sentença. E aí as sentenças de primeiro grau que estão sendo proferidas até hoje e que são proferidas diariamente, referindo-se a processos protocolados antes da emanação do decreto, elas repetem essa terminologia toda. Porque, obviamente, se você tem uma decisão, a Itália ainda não estabeleceu um sistema de precedentes como nós temos aqui no Brasil, que foi consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015, não é? Essas pessoas que estão divulgando esses vídeos não fazem nem ideia do que é um sistema de precedentes, o que é um precedente judicial, para poder ficar falando de sentenças, que a sentença destruiu o decreto e tudo mais. As sentenças atuais, elas estão sendo emanadas, elas estão sendo proferidas, que é o termo jurídico correto, para processos de antes da emanação do decreto, que são julgados à luz do direito material vigente antes do decreto, portanto, porque o próprio decreto, na redação que ele traz, ele trata disso, que os pedidos feitos, vou repetir, até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março de 2025 vão seguir a regra pré-vigente, ou seja, vigente anteriormente ao próprio decreto.
Então nós temos que ter muito cuidado com essas divulgações de notícias, eu não vou dizer que são falsas, né? Vamos dizer assim, meias verdades, né? Porque obviamente eles estão lendo as sentenças, está escrito de fato lá nas sentenças, se tem uma decisão superior, é óbvio que o magistrado de primeiro grau vai se espelhar, embora ele não fique adstrito àquela decisão, né? Ele tem que proferir uma decisão sobre aquele caso concreto em específico. Então ele vai, se ele achar adequado, repetir ali os termos da Corte de Cassazione. Não tem uma decisão melhor senão a da própria Corte de Cassazione reunida em sezione unite, né? Reunida em pleno, em plenário. Ok? Então nós temos que ter muito cuidado com esses títulos bombásticos, com sentenças, né? Aí você pergunta então para a pessoa que está publicando, este processo foi protocolado e distribuído antes ou depois da emanação do decreto? Eles não vão te responder, obviamente, porque não há sentença ainda publicada depois da emanação do decreto, porque não existe tempo hábil de duração processual que eu estou falando, né? O processo ele é protocolado, distribuído pela própria secretaria da vara, né? Lá se chama sezione, e aí vai para uma designação de um juiz, e esse juiz vai fixar a audiência. Então, isso não tem prazo suficiente, né? Na verdade, a reforma que foi feita lá em 2022 no Código de Processo Civil da Itália era justamente para dar maior celeridade aos processos, né? Mas são prazos também que não são peremptórios, né? Que a gente chama no direito, né? Os juízes não ficam obrigados a cumprir. Aquele é um prazo que, se o juiz não cumprir, que é aquele dos 120 dias, né, que o juiz, após a sua designação, deve fixar a audiência em até 120 dias da sua designação. Não são prazos peremptórios, portanto, então não tem nenhuma penalidade se o juiz não cumprir aquele prazo, né? Obviamente que eles tentam para fazer, né, dentro da maior celeridade possível, porque o sistema judiciário italiano, como a gente já viu em outros vídeos, é um sistema reconhecidamente lento, mas lento no âmbito do sistema da Europa, né? Do direito europeu, comparando a Itália com outros países da Europa, né? Obviamente que a reforma de 2022, que é essa que eu mencionei agora, ela veio para trazer celeridade aos processos, mas não existe nenhum processo que consegue em 60 dias ter audiência, proferir sentença e tudo mais. E não são 60 dias, né? Nós estamos a 1 mês e 15 dias do decreto, hoje é dia 28 de abril de 2025. Tá? Nós temos ainda 1 mês, na verdade nós estamos a 1 mês do decreto. Então eu queria dizer para vocês que vocês têm que saber, e é óbvio que o meu público é um público qualificado, tendo em vista aí a qualidade dos comentários, né, que acho muito importante, eu tenho gostado muito de ler, inclusive os comentários, e quero agradecer imensamente pelo fato de vocês estarem comentando, trazendo os seus próprios relatos pessoais, isso é muito importante, fortalece o canal, traz uma valorização do conteúdo que a gente está produzindo e nos dá um norte, um caminho a seguir para próximas publicações, mas eu não poderia deixar de fazer este vídeo aqui informativo a respeito dessa questão que me causou muita espécie, me chamou muita atenção, ver esses vídeos, né, assistir a esses vídeos contendo meias verdades, vamos dizer assim, e que os clientes já estão vindo até o escritório para perguntar a respeito disso, né? O meu canal, então, é um canal que ele vamos dizer assim, despretensioso na forma, não é? Porque eu estou aqui na minha sala, esta é a minha mesa de trabalho, este é o meu computador onde eu trabalho, a câmera é a câmera do monitor, a webcam que está aqui no monitor, ou seja, aqui é o meu ambiente de trabalho, eu não tenho a pretensão de monetizar, né, como dizem, né, esse canal, inclusive, não é monetizado,
e não é o objetivo ficar gerando visualizações, né? O meu objetivo principal não é com a forma, e sim com o conteúdo. Um conteúdo de qualidade, um conteúdo confiável, em que vocês podem confiar na retidão, na certeza de que ele está correto. Entende? Então, para a gente não cair nessas armadilhas de quem quer buscar a visualização fácil, né, somente para monetizar, ganhar dinheiro do YouTube, não é este o objetivo. Este canal aqui é um canal institucional, é um canal de advogados, é um canal de um escritório de advocacia e não tem essa finalidade, senão a de informar o público. E eu agradeço então aqueles que estão comentando, trazendo as suas próprias histórias pessoais para os comentários. Se possível, a gente puder ajudar também, quem sabe, né? Então, é um público qualificado e eu agradeço demais por ter esse público, até porque a gente é um canal que, pelo fato de ser um escritório de advocacia, não se pode permitir determinadas coisas, né? O pessoal quer que coloque capas nos vídeos e eu vetei todas elas porque são coisas muito apelativas e tudo mais e não condizem com a dignidade da profissão de advogado. Os meus vídeos não têm capa, isso é de forma propositada, porque não condiz com a dignidade de um advogado ficar fazendo peças muito apelativas e coisas muito informais, né? É um canal mais formal, para quem deseja buscar uma informação fidedigna, né? Por fim, né, eu queria dizer que vocês têm que prestar bastante atenção em quem é que está divulgando essas informações, né? Você tem que ver quem está por trás ali daquele vídeo, porque, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, a cidadania italiana é, sim, um serviço jurídico. Eu peguei aqui a página 54 da tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, está elencado aqui no item, na página 54, para quem quiser ver, item 29.20, tratando de nacionalidade. Então nós temos naturalização brasileira, procedimento de dupla cidadania, um requerente. Então, para vocês verem que não sou eu que estou dizendo que a dupla cidadania, ou a cidadania italiana, portuguesa, entre outras, alemã, é um serviço jurídico. É a Ordem dos Advogados do Brasil que está dizendo que é um serviço jurídico. Porque, por exemplo, se vocês quiserem que tiverem uma sentença qualquer, de qualquer processo, quem é que vocês vão chamar para analisar essa sentença? Óbvio que vai ser um advogado, não vai ser um youtuber que fica querendo visualizações, angariar visualizações com títulos rasos e conteúdo que não condiz com a realidade. Não existe sentença proferida para processos protocolados após 28 de março de 2025. Portanto, é uma falácia dizer que essas sentenças estão destruindo o decreto, estão indo contra o decreto. Quisera eu fosse verdade isso, mas aqui a gente tem que trazer a verdade. E a verdade é que essas sentenças não se referem a processos protocolados após a emanação do decreto. Por fim, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão comentando, assistindo, e dizer que é uma responsabilidade muito grande, né, agora que a gente já está com uma quantidade, né, parece que, eu não sei a última informação, 720, sei lá, quantos inscritos no canal, a quem eu agradeço imensamente por estarem assistindo, estarem acompanhando aqui a verdade, não é? Nós temos que trazer, a nossa responsabilidade como advogado é trazer a verdade e informar os nossos clientes. Não é o objetivo de angariar seguidores ou é óbvio que eu fico muito contente, muito satisfeito com quanto mais pessoas puderem ter acesso à informação, porque a arma mais importante hoje em dia é a informação, né? Então, eu fico muito satisfeito com isso, muito satisfeito com os comentários,
e também é uma responsabilidade grande produzir conteúdo e distribuir aqui para o grande público, né? Nós temos aqui uma plateia infinita, né, de pessoas que podem, obviamente, tem a questão linguística, né? Os meus vídeos são feitos todos em língua portuguesa, porque nós estamos atendendo o público brasileiro, né? Mas óbvio que a gente atende também estrangeiros que vêm aqui para o Brasil para poder fazer a sua nacionalidade brasileira, por exemplo, ou tirar um visto permanente, ou se casou com uma brasileira. É um escritório que, entre outras áreas, atua também no direito da migração, ou seja, direito migratório, fluxos e influxos de migração, saída e entrada. Então a gente trata dessas questões e uma delas insere-se a cidadania, a cidadania, a dupla cidadania, se insere dentro do direito migratório e da nacionalidade. Também é o que está aqui na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, eu gostaria de agradecer novamente. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você entende que precisa dessa informação. Vários clientes já nos contactaram a respeito dessa questão, então pode ser útil para outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.